No Brasil, a polícia chegou primeiro, depois chegou o Estado, depois a lei e, por último, a cidadania. É dizer que no Brasil, durante muito tempo, Brasil colônia, Brasil império, a polícia atuou como uma espécie de governo. Governo e polícia significavam quase a mesma coisa, na contramão do que seria o processo liberal e de democratização. No mundo inteiro, democrático, o que se fez foi reduzir e tornar especializado o poder de polícia. No Brasil, o que se fez foi ampliar o poder de polícia e confundi-lo com toda a estrutura do Estado. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, elas reivindicam uma formação no ano de 1808, que é que quando Dom João VI chega, que a família real chega aqui, né, com toda a aristocracia portuguesa, fugindo das guerras napoleônicas. Antes de 1808, não se fala da existência de uma polícia. Uma sociedade escravista, uma sociedade cheia de escravos, coisa com a qual os portugueses também não eram tão familiares assim. Essa intensa presença negra nas ruas. A escravidão montou todo o tipo de família, o tipo de justiça, o tipo de política, de economia que nós temos, né? Nós somos filhos da escravidão, ou seja, da violência, portanto, da pior possível, né? E não tem nenhum país, ou seja, o Brasil é o maior país escravocrata do globo. Foram quase 11 milhões de escravos transplantados para cá e menos de 600 mil para os Estados Unidos. Um pouco do que a gente vê da experiência dos portugueses que vieram com a família real era de um desconforto, e em alguns casos até de medo. Perigoso sair na rua, tem essa gente suspeita. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um aparato repressivo. Essa foi a lógica de um liberalismo autoritário brasileiro que entendia que nós, cidadãos comuns, éramos incapazes de nos civilizarmos e que, portanto, precisávamos de lei e ordem. Cada vez leis mais duras, cada vez uma ordem vinda de fora, de cima para baixo. É daí que surge o lema "nós contra eles" e começa o processo de militarização da segurança pública no Brasil. Uma polícia só poderia ser uma boa polícia se ela se afastasse da sociedade, porque a sociedade poderia corroê-la, a sociedade poderia contaminá-la com suas más práticas, com seus maus hábitos. O ódio ao pobre, que é o principal elemento do escravismo, continua vivo entre nós. A gente fala de escravidão, mas não compreende os seus efeitos. O escravo é aquela pessoa que você precisa humilhar para explorar. O nosso pobre é a mesma coisa, né? E que você odeia, porque você teme também. Assim como se temia a revolta dos escravos, se teme também a revolta dos pobres. E a polícia é uma espécie de exército das classes do privilégio contra os pobres. Brutalidade policial não existiria se não houvesse a autorização tácita da sociedade, que se traduz no apoio a governantes que endossam essa política e a comandam. Então, evidente que isso provém da sociedade. Se a nossa sociedade tem visões, assim, brutais, selvagens, nós vamos colher ações brutais e selvagens. Decidi entrar para a polícia vendo um jornal de televisão. Eu vi uma reportagem sobre o Batalhão de Operações Especiais e uma ação em especial me chamou muito a atenção. Um determinado traficante apareceu no Jornal Nacional dando tiro para o alto na Rocinha. No dia seguinte, um tenente do Batalhão de Operações Especiais, ele subiu a favela, resolveu o problema e fez o mesmo gesto. Claro, não foi um gesto completamente adequado, mas que simbolizou que havia o resgate ali. O resgate da autoridade estava ligado àquela ação. A partir daí eu falei pro meu pai assim, eu quero ser aquele cara dali. A minha melhor marca, que eu sempre falei e eu me orgulho muito,
é de ter passado 10 anos no BOPE e não ter tido um policial ferido. Aí a primeira semana que eu chego na unidade, tem um policial morto. Então, assim, para mim foi um confronto muito infeliz, muito desolador, assim, do ponto de vista profissional, um revés muito alto, assim, um preço altíssimo. Mas me sinalizou que eu precisava mudar a questão da concepção do treinamento daquela equipe para que aquilo não se repetisse. Eu não quero enterrar mais ninguém. Vai com Deus, pai! Vai com Deus! Ele já tá com Deus. Você vai sempre morar no meu coração, cara. Sempre. Sempre. Eu tenho muita coisa pra O que se passa pela cabeça de um comandante quando um dos seus comandados, um dos seus filhos, morre? Tem alguma coisa errada. Você precisa consertar isso, sob pena de você frequentar o enterro mais vezes. Em 2015, eu fui a 25 enterros. Você tem uma verdadeira chacina, né, de policiais. Nunca foi tão grande o número de policiais militares mortos em confrontos ou ataques de criminosos no Rio de Um Janeiro. policial do BOPE morreu e 2 ficaram feridos em uma emboscada na zona oeste do Rio de Janeiro. Este é mais um capítulo dos confrontos pela disputa de territórios entre traficantes e milicianos. São mais de 90 vítimas desde janeiro. Em média, um policial a cada 2 dias. Entre os especialistas, o drama reflete, na verdade, a falência da segurança do estado do Rio de Janeiro. A polícia diz que já tem pistas dos suspeitos de participar de um ataque com dezenas de tiros que matou o coronel Luiz Gustavo Teixeira. Familiares de policiais mortos dizem que fazer parte da PM significa assinar uma sentença de morte. Se um bandido me descobre com a minha carteira, ele me identifica como policial e ele me assassina na hora. A minha carteira e de todos os outros policiais é um atestado de óbito ambulante. Que sociedade é essa? A impressão que eu tenho, sabe qual é? Que nós somos como cachorros. E aí a maluquice que a gente tem é o seguinte: mandam a gente atacar. A gente ataca. Eu quero um pitbull mordendo, voraz, furioso, ou eu quero um poodle? Porque quando segura, fala assim, agora você é poodle. E quando solta, não, agora você é pitbull. E eu como policial, sou quem? Eu sou o quê? De que forma eu ajo? De que forma a sociedade quer que eu aja? Você que sofre uma violência, você quer que eu seja o quê? E a culpa é só minha como policial? Nós não somos cachorros, pô. Nós não somos capitães do mato. Porque parece, não parece? Que a gente tá correndo atrás dos negros fujões, dos quilombos contemporâneos que são as nossas favelas, pô. E amarelo, totalmente parada. Ó, o tiro não para, ó. Muito tiro, ó. Muito tiro. Julgar o trabalho policial é mole. Quero ver ir lá. Quero ver ouvir o barulho do tiro disparado por um moleque de 15 anos na tua direção. Quero ver ter ferimento de bala igual eu tenho.
mais quer que acabe sou eu. Mais quer que acabe sou eu. Para muitas pessoas dizem que eu vim de Pulissópolis, né? Que é o lugar onde todos os policiais nascem. Eu vim dessa sociedade. Eu estudei numa faculdade X, num colégio W. Eu vim dessa sociedade. Aí ninguém se questiona o seguinte: bom, a polícia tá ruim, né? Caramba, de onde vem a matéria-prima mesmo da polícia? Ah, é da sociedade. Pô, então antes de querer mudar a polícia, não é melhor mudar a sociedade, não? Porque aí tu deixa de atuar na consequência e atua na causa, né? Hoje chegou a 115 o número de policiais mortos este ano no estado do Rio de Janeiro. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério e memorial Parque Niterói o policial militar Gilberto Santos Lima. O soldado foi baleado ontem num confronto com bandidos na comunidade de Brejal, em São Gonçalo. Ele tinha 26 anos e estava há 4 na PM. Na abertura dessa edição, a gente disse que são 116 policiais militares mortos este ano no estado. Mas com o Gilberto, esse número já chega a 117. O governador nem sabe que eu existo. Sabe sim que meu marido foi o número 117. Ele tomou um tiro de fuzil, no caso ele estava de colete, mas entrou na costela e saiu no pescoço. Aí morreu na hora. Fatalidade, morreu na hora, não teve tempo de falar nada. Foi o dia pior da minha vida, meu Deus. Por que Deus fez isso com a gente? Tirou ele de mim, dos meus filhos. Me desculpa. Foi horrível. Minha amiga que me avisou que o marido dela é policial. Foi ela que me avisou. Ela falou pra mim, ele morreu 9h17, ela falou pra mim 9h30. Falou, Catiana, você já tá sabendo o que aconteceu? Eu falei assim, o quê? Aí, pelo WhatsApp, ela falou que ele tinha falecido. E até hoje eu acho que ele vai voltar. Eu fico esperando ele voltar. Sabe, é muito difícil. Eu fico falando com ele pelo WhatsApp. Eu fico falando com ele pra ele responder. Responde que a gente tá aqui, seu filho quer falar com você. Seus filhos precisam de você. A maior polícia brasileira é a polícia militar, ou são as polícias militares. E elas são pressionadas a produzir. Elas, entretanto, são proibidas de investigar. Se você não pode investigar, mas tem de prender, você só pode fazê-lo em flagrante delito. Prender e apreender drogas e armas. Quando a polícia deixa de ser uma polícia cotidiana e se torna uma polícia de operações, em vez de se reduzir o risco da atividade policial e reduzir o risco do cidadão comum, maximizou-se o risco de todos. Perde a polícia, perde a sociedade e perde o governo, porque o governo fica refém do saldo operacional, que nunca vem. Tentando pegar uma equipe por cima. Pensou tudo que sim. Quando a gente conversa com muitos policiais que estão no front, eles também se sentem enxugando gelo. Em situações de guerra, como a nossa, assim, quando a gente pensa em lugares muito conflitantes, até em guerra mesmo, né? A gente vê que os confrontos, eles só ocorrem quando, de fato, você tem inteligência para embasar uma ação, porque senão você está colocando os seus homens na arapuca. Eles vão morrer. Trocar tiro por trocar tiro, eles vão morrer. Se fossem 100 jornalistas, 120 jornalistas, a repercussão era diferente, não era? A vida do policial deve valer diferente, né? E é o mesmo questionamento que a gente deve fazer com os nossos jovens. 60 mil assassinatos no ano, número subestimado em 20%. E tem gente que diz que o Brasil é um país pacífico. Talvez nós sejamos um país passivo. Pacífico a gente não pode ser, pô. Uma quantidade enorme de armas, de homicídios.
Eu vejo a multidão de cegos só crescendo, olho na terra. Quer as joias da coroa, força e fronteira se altera. Geral quer ser rei, conspiram pro tempo que não espera. Impérios caem por novos reis, os tempos passam a ser de guerra. Rua sangra, tensão triplica e eu vi camisa com desenho do mundo escrito. Isso aqui de quem se antecipa, eu incorporo Sun Tzu. Bolação vietnamita, Osama Bin que dinamita. Os bucha que desacredita, gritaria, choradeira, tiro, cheiro, desespero. Se entregaram, desistiram, meus irmãos escreveram na calada. Somos ratos, rap é o eco dos poeiros. Gerações nos ouviram que não podia ter radioleiros. Que não sabiam ler, me viram, distinguiram o coração. Mensagem clara de que a tropa precisa da informação. Precisa da informação, mas precisa pra que no fim possa provar que a bala pino não tão perdida assim. É a guerra, neguinho, onde correr tem. Fumaçou, ouço chamar meu nome, não vejo ninguém. Vários sumiram, as famílias tão sem notícia. Mancha vermelha, narde sem envelope na mão do polícia. É a guerra, neguinho, nós somos a guerra, neguinho. Sofremos a guerra, neguinho. Eu sou contra essa ideia da guerra. A guerra é que leva a gente ao estágio que está. E são problemas de segurança pública. Segurança pública não tem a ver com guerra. A guerra é o discurso que vai legitimar a construção do inimigo. O valor da vida do policial passa a ser tão baixo quanto o valor da vida daqueles que são definidos como seus inimigos. Né? E por que eu digo isso? Porque eu estou cansado de ouvir pessoas dizerem: ué, mas a polícia morre, ela está ali para matar ou para morrer. Pô, isso é um absurdo, né? Um policial, ele não faz concurso para corporação para matar ou para morrer. Isso é uma construção que se faz e o discurso da guerra vai legitimar, né, não só que a polícia mate muito, mas que ela morra muito também. Porque numa guerra se pode matar ou morrer. Na rua, morador! Quando a gente pensa na ótica da intervenção do Estado na favela, através de uma parada chamada guerra às drogas, essa parte guerra, ela tem um recorte desigual, ela tem um recorte racial. Guerra está para as favelas, guerra está para a população preta, guerra está para a população pobre. Drogas estão em todas as cidades, mas guerra tem endereço, tem lugar e tem pessoas específicas que vão viver sobre essa ideia de estar dentro de uma guerra. Ali, ó, a mulher correu ali. Ali, tá a casa amarela e a casa verde. A casa verde ali, ó. Em matéria de direito penal, o comércio ilícito de entorpecente, ele não é uma atividade violenta. Nunca foi, ele não é. Onde eu moro, eu não estou preocupado quem está indo no morro tal ou no morro Y comprar droga. Eu não tenho essa preocupação, porque o comércio em si não me ofende. O que me ofende é a arma. O que me ofende é a força do fuzil. Não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de choperia. Não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de vinícola. Não existe ninguém de fuzil na mão tomando conta de farmácia. Né? Então, o mercado legal das drogas não é um mercado violento. Uma coisa é certa, pessoas querem consumir essas substâncias que são proibidas. Né? A maconha, por exemplo, você sente o cheiro dela na cidade, andando de carro, caminhando na praia. O que significa que pessoas buscam os efeitos dessa substância. E qual é a resposta que o Estado dá a isso? Mais violência, né? Ou seja, a partir do argumento que a disputa desse mercado é feita por grupos armados, o Estado se legitima a reprimir esse comércio, mas não se reprime um desejo, né, com armas. A guerra às drogas em nenhum lugar funcionou. Os Estados Unidos, em 30 anos de guerra às drogas, que gastaram mais de 1 trilhão, não conseguiram sequer diminuir a oferta, porque o preço da droga no varejo, lá no mercado americano, diminuiu. Diminuindo a oferta, então você combatendo a oferta, os preços iam subir e aí o consumo ia cair, porque ia ficar caro demais, né? E a gente vem testando essas estratégias para atingir essa premissa nas últimas 5 décadas. A gente já viu que dá errado, a gente já viu que a gente não conseguiu reduzir o consumo pelo meio dessa forçada redução de oferta, mas a política não evoluiu. Porque há o casamento perverso
entre o nosso modelo policial com a lei de drogas, que é absolutamente irracional, é hipócrita, é disfuncional e está servindo fortemente para a criminalização da pobreza. É óbvio que isso não está dando resultado. Quer dizer, do ponto de vista de uma sociedade que se quer igualitária, etc, etc. Do ponto de vista de uma sociedade que quer produzir mais armas, ou que tem interesse, né, por exemplo, em estimular a indústria bélica, aí faz todo sentido, porque realmente produz arma, vão matando gente, aí mais gente vai comprar arma para supostamente se defender, e aí vai matar mais gente, e assim a gente vai. Quer dizer, a gente é o quê? Uma funerária chamada Brasil, uma máquina de extermínio chamada Brasil, um mercado consumidor de armamento pesado chamado Brasil. Se é isso que a gente quer ser como país, a gente está conseguindo com louvor. Mesmo com a chave, eu costumava bater no portão, eu gostava que ele viesse abrir o portão para mim. Eu bati no portão e ele não veio. Aí meu filho do meio veio, abriu o portão. Aí eu falei, Kaique, cadê o Felipe? Mãe, o Felipe não vai voltar, Felipe morreu. Aquilo ali foi como se tivesse me matado. O outro garoto, amigo do meu filho, que estava com meu filho, quando olhou, que viu meu filho caído no chão, ele voltou, correu. Quando ele abaixou para falar com meu filho ainda falou. Meu filho só falou 2 palavras. Me ajuda, não me deixa aqui. E morreu. Quando eu cheguei lá para mim no hospital para me ver meu filho já estava dentro de um saco. Eu penso tanto nele. Eu penso na hora que ele morreu. Será que ele lembrou de mim? Ele era tão agarrado comigo e eu com ele. Para falar a verdade, eu tomo um remédio que minha comadre comprou desde o dia que meu filho morreu. Sabe assim, aquele remédio que você toma e cai durinho? Eu tomo esse remédio até hoje. Assim, durante a semana, eu tomo a metade. Parto um comprimido e tomo a metade, porque eu sei que ele faz efeito. Aí eu durmo. Final de semana eu tomo um todo, que é pra mim não lembrar de nada. Pra mim não... Quando dá 7, 8 horas da noite, eu tomo um todo. Eu durmo. Eu caio na cama e durmo. A gente, como sociedade, normalizou o policial matar em serviço. É algo comum. Ano passado morreram 920 pessoas em operações policiais em serviço da PM ou da Polícia Civil. 920. São 3 pessoas que morrem por dia, porque a polícia entra na favela e mata. Não é qualquer lugar da cidade que vão ter balas perdidas circulando. E a quantidade diária de balas perdidas nas periferias, elas não são perdidas. Elas têm endereços. Elas vão encontrar os nossos lares, os nossos corpos, as nossas crianças. Eu vivo numa realidade, eu tenho 4 crianças dentro da favela, onde eu tenho que ensinar essas crianças a se esconder de tiro. Ó, quando dá tiro, a gente tem que ir para a nossa parte da casa, onde tem mais paredes. Ver a polícia no beco não pode correr. Eu me lembro uma entrevista de um idiota qualquer do Departamento de Estado americano, do Pentágono, que falou de umas pessoas que foram mortas durante um tiroteio lá no Iraque. Gente que não tinha nada a ver. Um sujeito estava lá, o outro foi socorrer e acabou levando um tiro também, porque o exército americano continuou atirando, mesmo que o cara não tinha nada a ver com aquilo. Aí ele falou, não, mas o sujeito que vive num local onde tem um monte de terrorista, ele tem que se acostumar com isso. E essa é a teoria de muita gente no Estado. Não, ele mora lá na favela, lá não tem traficante, vou fazer o quê? Ele que quer morar lá? Muitas vezes, na nossa realidade, a gente só tem conseguido reunir a nossa juventude em velórios ou enterros.
sempre trabalhei, criei meus filhos dignamente, criei três filhos. Meus filhos nunca se envolveram com quem não presta. Eu sempre fui trabalhador. Meus 2 filhos foram do Exército brasileiro. Meu outro filho ia ser pro Exército. Eu ia alistar ele o mês que vem no Exército. E eles vêm fazer isso com meu filho. Meus filhos não são bandidos. Meus filhos são filhos de bem. São pessoas de bem. Eu criei eles com educação. Eu criei eles respeitando as pessoas. Por que eles fazem isso? Por que eles entram na favela matando as pessoas sem nem procurar saber o porquê? Quem é as pessoas? É para chegar e ir matando. Quando você se vê criança dentro da favela, desde ser obrigado a passar por situações de violência, né? Seja ela auditiva, seja ela físicas, é muito... você já está à margem de qualquer outra coisa, assim, que se diz normal, né, numa sociedade comum. Claro que nem todos vão ser bandidos, mas é mais fácil para quem está ali, né? É um espelho, você tá olhando para aquilo todo dia. Tem mulher que tá mais olhando aí, velho. Esse lance de perceber a polícia, de enxergar a polícia na comunidade, que vem bem cedo, de 10 anos de idade, já ser agredido com um tapa na cara por um polícia. Tô uniformizado para ir para a escola, sacou? E aí tem uma operação e você tem que voltar para casa e o policial já te recebe com esse cartão de visita. E isso fica marcado para a vida, né? E aí essa relação já é de ódio no instantâneo. Quem mora na comunidade tem essa relação de ódio instantâneo, porque o policial acha que todo mundo que mora na comunidade é traficante, é bandido, ou tem envolvimento, ou é familiar. E aí quando eu vou me envolver já era mais por esse sentido desse ódio estar acumulado e eu, de alguma forma, queria desabafar. Na verdade, o tráfico para mim serviu como um desabafo para todo aquele massacre que veio desde criança. Porque essa criança que cresceu ali aos 10 anos viu essa cena, né? Ou foi abordada pela polícia, isso carrega até a sua... Você de alguma forma está despejando aquilo ao apertar o gatilho, né? Você está despejando essa coisa. Você está despejando esse ódio, você está despejando esse preconceito, você está despejando a desigualdade. E aí eu me envolvo no tráfico com 16 anos, talvez, nesse sentido de devolver, sacou? A cidade é de vocês, mas o morro é nosso. Agora vocês não podem mais me dar um tapa na cara, sacou? Agora eu porto um fuzil igual ao seu e vai ficar difícil. Nós é pouco, mas nós é louco. É dia a dia, coroa no chapadão. Sabedoria, atitude e tranquilidade. Só porra louca, esse é o bonde do Bin Laden. Nós é pouco, mas nós é louco. É dia a dia, coroa no chapadão. Porque sabedoria, atitude e tranquilidade. Só porra louca, esse é o bonde do Bin Laden. E os monitoristas tratamos sempre bem, porque nós é o bonde, nós é o bloco, o metrô, nós é o trem, final feliz. A mídia, ela costuma relatar só o que elas querem, né? E da forma que elas querem. Então, o outro lado, ele fica mudo, né, cara? Ele fica calado. Porque não tem mídia, né, por menos favorecido, né, mano? O funk veio pra isso aí, mano. Não pra marginalizar, mas sim pra expor o que realmente acontece ali dentro. Porque eu não quero falar de violência, mano. Mas eu vivo na violência, pô. Sacou? E se eu morasse na Barra, eu estaria falando de onda. Se eu morasse na Havaí, eu estaria falando de surf, tá ligado? Se eu morasse dentro do Jardim Botânico, eu estaria falando da floresta, dessas coisas. Mas eu moro dentro da Vila Cruzeiro, mano. Onde o aço voa, tá ligado? Onde o poder público ele só entra através da polícia, tá ligado? Ele não entra de forma
para mudar realmente a cabeça daquelas pessoas, para realmente saber por que aquelas pessoas não têm uma estrutura. O camarada que não tem instrução nenhuma para fazer a escolha, ele se torna vítima de um sistema. Ele é levado por uma subversão. E aí eu costumo dizer que eu passei por isso. Eu não queria ser o que eu fui, eu não queria viver tudo que eu vivi. Minha mãe e meu pai, por mais simples que eles fossem, mas eles não me fizeram para ser um criminoso, para assaltar como eu assaltei, para usar todo tipo de droga como eu usei, para me prostituir como eu me prostituí. Todo mundo pode fazer o lanche na cantina e você não, né? Você se toca ali no cantinho, come aquele pão com ovo, o fato de você ir com conga para a escola e você não ter um tênis como todo mundo tinha, e na minha época tinha um Nauru, as botas da Redley, etc e tal. E eu comecei a trabalhar nessa oficina doido para ter o Nauru, para calçar aquele tênis, né? Então, assim, eu era um jovem que eu já estava com a psique corrompida, né? Porque eu tinha que continuar batalhando no desenvolvimento do meu ser, mas eu já estava buscando ter para afirmar que era. Mas a subversão de uma população, de uma sociedade que não está capacitada para escolher, que não tem instrução, acaba fazendo com que essas pessoas se tornem presas fáceis desse sistema. Por quê? Porque a psique está corrompida, meu irmão. Porque foi colocado lá, entendeu? A parada fica pingando como água na pedra, água não fura a rocha. Então, é desse jeito, entendeu? Então, uma molecada que você que tem bagagem para fazer escolha, a parada tá aí, pô. E quem não tem? É preso por esse anzol e é levado. Mas quando ele bota a cara nessa militância, ele se transforma num dado, numa estatística. Fui preso uma vez, antes dos 22 anos, e aí paguei por munição, paguei por porte de arma, e fui preso uma segunda vez, onde eu peguei um processo maior. Eu acho que não foi tão maior como poderia ser, porque as armas que eu estava com ela, as joias, por exemplo, e o dinheiro, por exemplo, que foram roubados, que poderiam pesar contra mim, a polícia se apropriou e colocou armas velhas no lugar, o que abrandou um pouco a minha situação. Viver dentro da favela é você ter que viver e conviver com o tráfico. Eu acho que as pessoas se enganam muito quando tem nessa coisa de que as crianças são aliciadas a se envolver com o tráfico. Existem convites, sabe, diretamente. Eu estou te convidando aqui para você fazer parte do tráfico. Não existe esse canal. Você vai chegando porque aquilo é a sua comunidade, são seus amigos de escola, são caras que você jogou bola. As pessoas que você caiu na porrada muitas das vezes, que você jogou bola de gude, que você fez um monte de parada. São essas pessoas, os traficantes, sabe? Não é uma empresa que tem carteira assinada, você entra, pô, você tem que mandar o currículo e o cara assina a sua carteira. Não é uma parada assim. E aí, para pegar um fuzil, para pegar uma coisa, foi questão de tempo. A violência é uma coisa fascinante. Ela vai te dominando e quando você vai perceber, já está tomado pelaquela sensação de adrenalina. Tem tiro, tem gritos, tem fogos, tem bomba. Há silêncio. Eu cresci dentro da violência, né? A violência fez parte da minha vida, como faz parte da vida de um montão de criança na cidade, sabe? Isso é o que mais deixa a gente preocupado, com a consciência de que não vai acabar em mim, tipo, não acabou na minha história. Vão ter outros moleques como eu. Espero que como eu, né? Vivo para contar a sua própria história, né? Quero duas palavras. Igualdade e paz. Se não tiver isso, nós não teremos trégua. Eu não sou profeta, eu estou dentro de um movimento que eu sei o resultado qual é. Não sabia que se não investir na juventude, nós vamos, o que está fazendo agora é um genocídio.
finalidade do meu trabalho é mostrar dentro de uma comunidade o que acontece de fato real durante uma operação policial, durante uma incursão. O que o morador de bem passa e que o policial também passa, entendeu? Às vezes até as pessoas criticam, entendeu? Quem vê a operação, mas não sabe de fato o que acontece. Muitos moradores de bem, quando estão no meio do fogo cruzado, na rua, que as pessoas criticam, pô, tem uma operação em vez de ficar em casa. Realmente, eu também já cansei de falar isso para um morador. Mas minha visão hoje é outra, porque o morador ele já está na rua muitas vezes indo para um trabalho, indo para um comércio, levando um filho para um colégio e do nada acontece uma operação policial. Então, infelizmente, o morador ele fica no meio do confronto, não é porque ele quis ficar no meio do confronto, é porque ele já estava na cena aí, começou e o jeito é tentar se abrigar e correr para um lado para o outro desesperado. Na minha opinião, a violência do Rio de Janeiro está na ausência de política de segurança pública. Você teve, no exercício de 2016, mais orçamento na segurança do que na educação. Em nenhum lugar do mundo se venceu a violência com mais violência. Em nenhum lugar do mundo. Para que serve uma operação policial? Há 28 anos eu estou vendo operações policiais que entram na favela gastando dinheiro público, prende uma pessoa, mata outra pessoa, vai embora. E para que serviu? O que mudou, de fato, significativamente, na estrutura local, na estrutura municipal e no Estado? A gente está aqui conversando, nessa hora está acontecendo uma operação em alguma favela. Isso não constrói nada. O trabalho de segurança pública, em boa medida, é um trabalho discreto, cotidiano, enfadonho. Só que ele não permite fazer campanha eleitoral. Então você fabrica espetaculismos, né, e espetacularizações do trabalho ostensivo. Polícias de operações. Todo mundo quer brincar de Rambo. Ó, chegou ali, hein? Ó, baixa aí, tá tranquilo, baixa aí. Papel, não levanta a cabeça, papel. Tá tranquilo aí, rapaziada. A gente vem de um período de ditadura militar, né? Então, a ideologia era a ideologia da repressão pura e simples, né? O Brizola, quando entrou, ele tinha como um comandante-geral da Polícia Militar um dos mais progressistas oficiais, o coronel Nazaré Cerqueira. Cada vez eu estou certo que os nossos serviços policiais, preventivos ou não, estão atuando sempre com eficiência maior. E estamos procurando atacar as causas. Naquele momento, vários atores começaram a falar, tá vendo? O Brizola, ele é defensor dos narcotraficantes. Então começaram a traduzir isso de uma forma pejorativa. O que veio depois? Com Marcelo Alencar, com o próprio Moreira Franco e com os governadores que se seguiram. Foi a continuidade dessa linha belicista, que a gente sabe, como já falamos, que não vai levar a lugar nenhum, mas que dá voto. Nós vamos enfrentar os grupos de crime organizado, custe o que custar e doa quem doer. Eu estou dizendo o que vou fazer. Os marginais que estão me ouvindo sabem que eu vou combatê-los, que eu sou intransigente. Você vai sentir uma mudança de conceito, né? O policiamento ostensivo vai ser maior, mas nós vamos tombar gradativamente todos os itens da criminalidade. Nós não abrimos mão e não concordamos e não vamos negociar com bandido. Nós vamos continuar nessa linha de enfrentamento a esse tipo de situação que, infelizmente, o Rio de Janeiro ainda vive. E a gente vai cada vez investir mais. Nós estamos
com grandes operações previstas, onde a gente vai continuar a combater a criminalidade. Ninguém sabe qual o motivo daquela guerra. Na verdade, eu não sabia por que eu apertava o gatilho. Sabia e não sabia, né? Carregava as dores, a opressão, sabia que era um motivo de ter pegado uma arma, mas não sabia para quê. A polícia aperta o gatilho, né? Mas a polícia, em sua essência, não é só gatilho. A maioria das ocorrências da polícia militar são assistenciais. São assistenciais à sociedade. Então, quem está apertando o gatilho, aperta o gatilho por absoluta necessidade. O extremo seria apertar o gatilho, sem dúvida. Ninguém quer apertar o gatilho e matar outra pessoa, ou neutralizar outra pessoa. Mas quando isso é absolutamente necessário, em termos de sobrevivência, eu aperto o gatilho, sim. Aperto e ouso dizer o seguinte, que o meu policial precisa apertar o gatilho também, porque eu prefiro que ele aperte o gatilho. Eu prefiro que ele aperte o gatilho, aí eu enterrá-lo. O conceito de puxar o gatilho em sociedade é esse. Nós somos representantes de uma sociedade que resolveu puxar o gatilho. Isso é fato. Tem um momento que a gente adoece, entendeu? Eu me lembro de estar dentro de blindado, e isso é triste, assim, E dentro do blindado, você chegava numa comunidade e de repente não tinha tiro, né? Não tinha troca de tiro, porque bandido recuava, né? O marginal fazia um movimento, e aí o sentimento que tinha, o meu sentimento pessoal era, porra, tá de sacanagem, meu irmão, não vai ter tiro hoje não. Só fui capaz de refletir sobre isso muito tempo depois. O quanto de doente, de adoecido que eu não tava. É como imaginar um médico no hospital público, tranquilo no seu plantão, e falar assim, pô, será que não vai ter nenhum acidente de trem aí não? Pô, tomar, pelo amor de Deus. O cara não pode estar são. E muitos de nós não estamos. As diferentes camadas sociais vivem em bolhas. E elas se tornam parte dessa chamada opinião pública que diz, cara, mete bala mesmo, tem que matar mesmo. Cara, claro, eles não descem, não saem da sua zona de conforto para poder ir lá entender como vivem aquelas pessoas. E muitas das vezes são aquelas pessoas que eles dizem matam, mete bala mesmo, que está dentro da casa deles, cuidando das crianças,
lavando a louça, responsável pela portaria, responsável pela segurança. Tá entendendo? Não é uma relação saudável, a relação morador e polícia, né? E aí talvez por isso o medo seja mais da polícia, porque é o Estado, porque ele tem uma legitimidade oficial para fazer o que ele está fazendo, porque aí o assassinato vira auto de resistência. É uma relação, não sei nem de medo. Eu acho que mais de ódio da polícia do que de medo. Porque você não tem medo daquilo, você tem ódio. Porque ele te faz mal. Mas não necessariamente ele é mais forte que você. A polícia não necessariamente é mais forte que a favela. Só que a polícia, ela age nas maneiras que a favela está mais frágil. Ela age como? Na hora que está entrada de aula, entrada das escolas. Aí a polícia vai e faz a operação. E aí começa a fragilizar. E as filhas de morto. Caraca! Matando! Sai do Felipe daqui do quarto! Como confortar a mãe num momento como esse? Pais idosos e 6 filhos do lado de fora do IML. A filha de número 7 está lá dentro. Ela foi morta ontem na quadra da Escola Municipal Daniel Pisa, em Costa Barros, no subúrbio do Rio. Fazia aula de educação física quando houve um confronto entre polícia e traficantes na porta da escola. Eu falei com ela, falei, filha, mamãe está indo trabalhar. Cuidado, filha. Cuidado quando você voltar, porque lá dá muito tiro. Na pedreira é muito tiro. O caveirão, ele entra por aqueles buraquinhos, ele vê alguma coisa, vão dando muito tiro naquela comunidade ali. E eu tinha muito medo, porque minha caçula, eu tinha muito cuidado com a Maria Eduarda. O telefone tocou. Aí a coleguinha dela, a Evelyn, do Bloco 1, titia, a senhora tá onde? Falei, tia, ela tá trabalhando. Tia, que hora a senhora chega? Falei, não sei. Por quê? O que aconteceu? Tia, vem depressa, vem correndo, vem correndo. Vem correndo, tia. Os polícias acabou de matar a Maria Eduarda na escola. Ah, fiquei sem chão. Eu cheguei no portão, meu bebê lá no chão. Minha filha lá no chão. Meu filho tinha botado uma cobertinha nela. E ele falando comigo, mãe, calma, pra senhora também não ir. E ali eu puxei aquele lençol, agarrei ela, beijei muito, ainda estava morninha ainda. Muito linda, minha filha era muito linda, muito estudiosa, muito estudiosa. Cada medalha, que ela tem 11 medalhas, cada conquista dessa. A gente consegue imaginar uma operação policial para enfrentamento ao tráfico em horário escolar em Ipanema? Inadmissível. Por que é admissível a gente ter esse tipo de operação em Acari, nesse horário, a ponto de matar uma criança? Essas pessoas são descartáveis. Elas moram em lugares que pessoas não importam. Elas têm a cor de pessoas que não importam.
Então, realmente seria interessante, por exemplo, o governador se manifestar e falar, olha, não pode ser assim, isso é inadmissível, as crianças não podem pagar com as suas vidas pela nossa política fracassada de segurança, não pode ser assim. Mas muito pelo contrário, a gente já teve o secretário de Segurança Beltrame dizendo que para fazer um omelete a gente precisa quebrar alguns ovos. Você está disposto a dar o seu filho para ser contabilizado como um desses ovos? Por que uma mãe no juramento ela tem que ser obrigada a contribuir com esse omelete e uma mãe em Ipanema não? Qual é essa diferença? O que um filho tem de diferente do outro? Eu lembro de uma cena assim, a primeira vez que minha mãe me viu de fuzil, assim, sabe? Eu estar sentado assim num lugar que a gente costumava ficar, de colete, de fuzil, sabe? Do jeito que eu vivia o meu dia a dia. E ela vinha lá, aparecer na esquina assim, no saco de pão vindo da padaria. Aí eu falei, caralho. Falei, mãe, vem ali. Olha, o cara que tá armado, mas tem medo da mãe, né, cara? O cara tá ali com... Enfrentou o policial, mas tá ali com o coração partido ao ver sua mãe se aproximar ali. E ela vem assim, aí eu penso que ela vai passar direto, ela não, ela vem, desvia o caminho, atravessa a rua, vem até mim. Eu me levanto para dar a benção. Né? Aí ela fala no ouvido assim, eu te amo. Não importa onde você esteja, nem com o que você esteja. Eu sei quem você é. Umas coisas que... E aí ela sai e eu olho pra trás, tá todo mundo chorando assim. Porque é uma mãe, né? Ela não tá vendo bandido ali, ela tá vendo o filho dela. E hoje como pai, né? Não sei se eu aguentaria essas cenas. Não sei se seria ter estômago pra assistir meu filho ali armado e sem ser perdido, sabe? E aí você passa na cabeça várias coisas. Mãe é foda, né? Mãe é foda. Quando eu atravessei para o outro lado da rua, meu telefone tocou, eu peguei o telefone e a diretora da escola do meu caçula, do Wilber. É que o Wilber está aqui aos prantos, porque chegou aqui o menino para dizer que o irmão dele mais velho acabou de levar tiro e morrer. E eles matam o Rafael de joelho, dia 5 de dezembro de 2006, pedindo para não morrer. Ah, como é que você sabe disso? Se você não estava lá, realmente eu não estava. Né? Os colegas que estavam foi que me disse. Quando ele levou o tiro, ele me chamou. E aí, fui pro Salgado Filho, deixei minhas bolsas cair. Quando eu chego lá, eu entro lá naquela sala, né, que eles falam pra mim assim, é ele aí, ó. É esse aí que é seu filho. No plástico cinza, dentro de em cima da cama, da maca. Quando eu abri o plástico, ele estava de olho aberto, ele tinha os olhos verdes. Ele era sarará. Ele estava esperando eu fechar o olho dele. Ele morreu de olho aberto. O menino falou, ele morreu. Me chamando. Então, ele, de alguma forma, ele estava esperando que eu chegasse. Aí eu conversei com ele. Perguntei a ele como é que seria a minha vida, a vida dele, a vida dos irmãos. Como é que a gente ia viver dali pra frente. O que a gente ia fazer. Como é que eu ia falar para as outras mães que ser adolescente ou tordiátrico infracional não era o fim do mundo. Que ele podia continuar a viver, a estudar. Ficava perguntando essas coisas para ele. Claro que ele não me respondeu. E depois desse enterro, assim, depois de 7 dias, eu me peguei chorando dentro de casa, aí o meu caçula virou para mim e falou assim: mãe, não fica chorando assim. Não fica desse jeito, porque eu sei aonde o Rafael arrumava a arma. Eu vou lá pegar a arma para matar o policial. Isso me enlouqueceu, assim.
Aí eu não chorei mais. Meu filho passou para uma universidade federal para ciências sociais, mas trancou a matrícula, fez concurso para PM e entrou para PM, para soldado. Ele foi morto no dia 17, de julho, um dia chuvoso, de um sábado, faltando menos de 30 minutos para ele entregar o plantão. Quando 4 jovens, mais ou menos da mesma idade dele, resolveram que aquele dia seria o último dia de vida do meu filho. Os 2 PMs estavam dentro do carro nesta esquina. Não tiveram tempo de reagir. Foram atacados por 4 homens. Morreram na hora. No local ficaram as marcas de tiros numa árvore e cacos de vidro no chão. Os bandidos fugiram levando as armas dos PMs. Os soldados de 21 e 29 anos eram do batalhão da Tijuca. Eu não sei nem como qualificar essa operação. O nome da Operação Visibilidade, que consistia de botar 2 pessoas, 2 policiais, que são pessoas, e infelizmente pouca gente encara como sendo 2 seres humanos, uma situação de risco, baseada num determinado local, para esperar a morte. Foi isso que aconteceu, foi isso que fizeram com meu filho, foi isso que aconteceu com meu filho. O único servidor público que pode morrer todo dia, que tem isso no seu currículo, é o policial. É o preto, é o pobre que foi botado para combater os seus iguais naquele espaço. Então não tem uma discussão de segurança pública, tem exploração de violência das favelas, das periferias, nos vendendo como inimigos para lucrar com o nosso sangue. A sociedade como um todo precisa repensar o que ela quer da polícia. Ela quer massa crítica, ela quer uma polícia enganjada, ela quer uma polícia forte, ou quer uma polícia fraca, uma polícia dividida, uma polícia sem caráter, uma polícia sem respaldo. E a polícia enfraquecida no canto é tudo que as oligarquias querem, porque uma polícia capaz de prendê-la é nefasta. Uma polícia que pensa não é o que eles querem. Eles querem a polícia no lugar da polícia, no gueto, no morro. Quando eu assisto Tropa de Elite e eu elejo o Capitão Nascimento como herói, eu tô dizendo que tipo de polícia eu quero. E aí como é que eu vou fazer o policial acreditar em outra coisa? Que ele acredita que aquele ali é o caminho. O Capitão Nascimento, no filme, ele é um assassino, torturador. A sociedade levantou no cinema e aplaudiu isso. Mas como desejar uma atitude policial diferente dessa se a gente tem esse contexto estabelecido? O poder público sabe quem ele está matando. Vale a pena? Essa é a questão. Porque tem gente que acha que vale. País onde morrem a cada ano mais de 61 mil pessoas assassinadas, um país que responde por mais de 10% do total de homicídios no mundo, algo de muito errado está acontecendo nesse país. Trata-se de um país doente. E como nós chegamos nessa situação? Nós legitimamos os homicídios, nós naturalizamos os homicídios porque nós somos eminentemente um país classista e racista. Então, há uma ideia, é o seguinte: como as pessoas estão com medo, começaram a criar essa ideologia de bandido bom e bandido morto. O celular da menina tá no bolso dele aí, ó. O dinheiro? É o dinheiro dos outros. Não pega não, deixa a polícia vai chegar.
ter, pô. Vai ter que tirar a foto do dinheiro, porque senão pode ser dela de alguém, ó. Senão a polícia vai levar. Vai nada que a mãe dela tá aqui, ó. Tira foto, Ele bateu nela mesmo? Bateu lá na Eliseu. Filho da puta. Ela indo pra escola. Eles estavam vindo sentido Cabral. Eles iam roubar lá no Cabral também, então. Eles estavam vindo de lá. Tá com uma aliança grossona, Tá com uma aliança grossona. Relógio bom. Vou levar o celular aí. O vingador não quer a paz social. O justiceiro não quer a paz social. O justiceiro quer vingar um fato que aconteceu. E, em geral, cometendo outro fato, outro crime. Ele viu um crime com crime. A justiça não comete crimes. Entendeu? Houve um erro no nosso estado, no nosso município, há 2 décadas atrás, ou 3 décadas talvez, quando a gente acreditou que algumas pessoas poderiam ser nossos heróis, né? Poderiam fazer o que o Estado não fazia, que era combater o tráfico, que era muito grande naquela época já, mas não como hoje. E essas pessoas, então, viraram heróis, alguns foram candidatos, foram eleitos, deputados, vereadores, né? E hoje, né, a gente conhece como milicianos, são as milícias, né? Em 1992, o então candidato a prefeito e depois prefeito da cidade do Rio de Janeiro, se referindo a essa organização, essas organizações privadas, ele chegou a nominá-las de autodefesa comunitária. Né? Aquilo que se chamou, num dado momento, no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, César Maia, chamou de autodefesa comunitária, nada mais é do que o que nós hoje chamamos de milícia. A comunidade Batomuxa, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, amanheceu tomada por bandidos armados com fuzis, todos milicianos, que disputam o território agora dominado por traficantes. A Polícia Civil investiga se PMs participaram da invasão ou se alguns bandidos vestiam fardas falsas. E a milícia hoje, que antigamente era a solução, hoje talvez seja o maior problema do nosso estado. Talvez maior que o tráfico. A milícia é uma coisa terrível. E me assusta um pouco eu ver muita gente achando ainda que os milicianos podem ser a solução. Entra num ciclo que eles estão com medo de tudo, então eles querem uma solução forte, eles querem um paizão para resolver o problema. Certo? E aí eles apoiam qualquer solução dessas aí de linha dura, porque acreditam que isto vai resolver o problema. E todo mundo apoia isso até matarem um sujeito, vizinho, um parente. As pessoas sentem muito medo e no seu limite elas sentem pânico, no adoecimento, síndrome do pânico e outras doenças, né? O problema do medo é que o medo não faz laço social. Quando a pessoa está com medo, ela só protege ela está muito preocupada em proteger-se, proteger outras pessoas que estão por perto, se ela conseguir, né? Mas ela se encolhe. E talvez a cidadania dela também se encolha nessa história. O medo pode ser usado para fins políticos. O medo pode ser ou subestimado ou superestimado, criando um cenário que não necessariamente é verdadeiro, né? Essa é uma primeira emoção. A outra seria a raiva. A raiva é, que eu digo, ela, em sua perturbação maior, o ódio, né? Ela sempre vai buscar uma saída destrutiva. Alguém tem que morrer, algo tem que ser destruído. Mas quando eu quero votar em alguém que quer matar, né, eu não digo eu quero matar, porque pessoas legais, bacanas, religiosas, não dizem isso. Mas é isso que você quer matar. Em verdade, no ato civil em que isso pode se produzir, você foi lá e votou dizendo isso. Mas isso é muito difícil de ser confrontado com a minha ideia de pessoa legal. Eles não veem que essa mentalidade que eles exaltam é que amola a faca que alguém passa em alguém, né? É que calibra a arma que o outro atira, né? Eu não estou justificando o ato do outro, até porque não é possível prender uma mentalidade, é possível prender uma pessoa. Ô, perdeu! Ó, deita no chão! Deita no chão! Fica aí! Se levantar, vai tomar, hein? Mão na cabeça!
tranquilo, tá tranquilo. Show, esse aí que pulou. O que foi, mano? O que foi, senhor? Mano, o que foi? Eu não tô... Não, só pra ele. Senta aqui. Que isso, mano? Ô, mãe, mano, não vou aguentar não, mãe. Eu tô tudo bem, mano. Mãe, eu tô tudo bem comigo, mãe. Pega lá a roupa dele lá. Mãe, tô tudo bem comigo, mãe. Caraca, mãe. O senhor... Tá tranquilo, pai. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Eu tô indo no fogo certinho. Presta atenção. Vou escutar isso. Sem palhaçada, devagarinho. Não tô de palhaçada não. Então, faz escândalo por quê? Sem escândalo, valeu? Eu não tô com escândalo. Então deixa de mãe. escândalo também. Deixa ela ali. Pra que ela vai ficar aqui? Vai te dar mamar agora, pô? Vai levar um advogado, vai levar um... Confia em Deus, confia? Eu confio, mano. Então crê. Mas a senhora não tá vendo? Tudo isso, a primeira vez fizeram, tu não confiou em Deus. Então confia em Deus, põe a tua vida na mão de Deus, que Ele vai julgar de novo. Você tá entendendo? Também te amo, tá? Vamos do filho. Você pode ser um açougueiro, você pode ser um marido traído, você pode ser alguém que foi furtar uma caixa de leite. Entrou no sistema, você pode sair o cara da informalidade. Se você não entrar no processo que eu entrei de conflito consigo mesmo para poder fugir daquilo. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. É possível retomar a estaca zero, aceitar o seu limite e batalhar para a eliminação desses limites, entendeu? Então, acho que é um pouco disso. As experiências que eu vi dentro do sistema me deixam claramente que o sistema não ressocializa. Vejo o sistema hoje como uma fábrica de pessoas que vão agir de maneira primitiva pós-sistema. Então, eu tinha leitura dentro do sistema, dentro daquela limitação. Quando eu estava lendo, eu estava fora do cárcere, né? Porque era, assim, pode prender o corpo. Mas eu saía, eu conseguia transpor aquelas grades através da leitura. Então, essa experiência, cara, assim, pô, me trouxe uma série de nutrientes que me faltou, né? Que era para ser oferecido pelo Estado formal, o Estado de Direito, né? E que eu aprendi de uma outra forma e que me transformou na pessoa que eu sou hoje, que me deixa um pouco triste, revoltado com esse sistema que faz a manutenção dessa miséria. Tudo é prisão. Tudo se resolve com a prisão. Nós sabemos, por experiência própria e pelos dados estatísticos, que um país com quase 700 mil presos continua em estado de violência permanente, logo, a prisão não resolve a situação da violência. Aí, isso aqui até eu morrer tá machucado todo. Ó, fundado. Estou carimbado, que nem marca de boi, a boiada, né? Williams foi preso de 1962, né?
passou quase toda a vida no sistema penitenciário, entre algumas fugas que ele fez. Quando ele saiu em 2006, o William estava cumprindo 39 anos de cadeia. Com mais o tempo de tornozeleira no regime aberto, ele chega esse ano a 50 anos de cadeia cumprida, né? Mais da metade da vida dele, que está com 75, né, passou no cárcere. É uma caixa cheia de juventude perdida. E aí você pensa, como é que esse cara pode ser produtivo quando voltar? O preso tem que estudar, o preso tem que trabalhar, o preso tem que se preparar para voltar a esse convívio social. Ele tem família, o preso é bumerangue. O preso sai de um ponto fora da sociedade, ele entra no sistema penitenciário, ele roda o sistema penitenciário durante 1, 2, 10, 15, 30 anos, mas ele volta para o local de origem, que é a própria sociedade. Nesse trajeto, ele não é abduzido. Então, você trabalha com este homem enquanto ele está fazendo essa trajetória até chegar ao ponto de origem, ou então você está perdido. Ele vai chegar muito pior, muito mais corrosivo, muito mais cáustico ao local do qual ele saiu. No sistema federal custa cerca de R$40 mil, no sistema estadual custa cerca de R$23 mil por ano. Quando a gente vai olhar ensino médio, um jovem no ensino médio custa cerca de R$2.300 por ano. Começar essa disputa jovem a jovem é tão mais barato, mais fácil do que só ficar construindo vaga em presídio, né? E é dizer, queremos sim que as pessoas certas estejam presas, mas a gente não quer uma sociedade que a única resposta seja a prisão, seja o aumento de pena. A sociedade brasileira é tão desigual, o racismo estrutural é tão profundo, que esse problema continua a ser visto, sobretudo, como um problema do outro. Visto pelas autoridades que representam as elites, as camadas médias, esse é o problema do outro. É um problema, sobretudo, das periferias, das favelas, e dos mais pobres, é um problema dos territórios vulneráveis. A não ser quando a bala perdida, entre aspas, atravessa as fronteiras, rompe os limites e atinge a classe média. Eu preciso deixar de olhar para o outro como meu inimigo. Que inimigo ele é? Que sonhos ele sabe que eu tenho? Que sonhos? Ele conhece os meus sonhos? Eu conheço os sonhos dele? Então como é que a gente é inimigo? E a pergunta que a gente precisa voltar a fazer, eu já faço essa pergunta há muitos anos, é quem é que está ganhando? Porque não são os meninos que estão na favela. Andando de chinelo, descalço, comendo quentinha, com medo da facção rival, com medo da própria facção, com medo do policial corrupto, do policial honesto. Está ganhando o quê? O policial está ganhando? Mas alguém deve estar ganhando. O mercado do tráfico ilícito entorpecente no Rio de Janeiro movimenta o mercado de arma e munição, que é um mercado que ninguém enfrenta no mundo. Existe o mercado paralelo, a venda da segurança, a venda de seguros, a venda de armas. Vamos acabar por quê? Se ele alimenta outros mercados paralelos. Existe um lobby poderosíssimo da indústria armamentista que financia vários deputados, vários congressistas, vários senadores que vão sempre repetir aquela ladainha, dizer o seguinte: temos que ter segurança, o cidadão de bem tem que ter segurança porque o Estado não consegue resolver. Se o Estado faz acordo com a JBS, por que o Estado não pode fazer com o crime para regular o comércio ilícito entorpecente? Ele é real, ele não é uma fantasia da minha cabeça. Ele movimenta milhões. Se é bom ou ruim, eu não sei. Eu só sei que pior que está não pode ficar. Um acordo com o tráfico de droga é reconhecer a falência do Estado. O que precisa acontecer para a gente reconhecer a falência do Estado?
olha, vamos se entregar, vai acontecer isso, entregue as armas, vai ter redução de pena, quem entregar a arma, quem se entregar vai passar por isso. Ah, o que eles vão querer em troca? Eu não sei. Ninguém nunca se propôs de forma oficial a falar. Ninguém nunca se propôs de forma oficial de dar uma oportunidade para essas pessoas falarem. Vamos tentar. Por que não? Ah, porque não pode falar isso politicamente correto. Vamos fazer isso por debaixo dos panos? Não, faz as claras. Faz as claras. O presidente da Colômbia não foi prêmio Nobel? Ah, mas lá é diferente. Diferente no quê? O maior assassino brasileiro atualmente é o Estado. Não é nenhum grupo armado, não é nenhuma milícia, não é nenhuma facção. É o Estado que está matando. E mata desde pequenininho. Porque a gente conseguiu salvar... Há um tempo atrás, há uns 10, 20 anos atrás, a ideia era salvar as crianças, protegendo elas com vacinação e tal. Mas que adiantou? Agora as crianças estão se tornando jovens, estão fazendo 20, 30 anos e estão morrendo. A gente salva a criança e deixa o jovem morrer. A gente vai a algum lugar quando a gente conseguir mudar o imaginário da favela como inimiga. A favela é quilombo, a favela é aldeia, a favela é o Nordeste. Ali, reunido no aglomerado, a gente tem Brasil. Em cada favela a gente tem Brasil. Então a gente precisa ver a favela como potência. Precisamos enxergar a favela como um caminho que pode propor mudanças não apenas para a sua realidade, mas para a cidade, para o estado, para o país como um todo. Olhar as periferias com um olhar de vida, de respeito e não de inferiorização, a gente constrói mudanças. Eu moro numa favela chamada Rio de Janeiro. Porque quando você faz uma ótica geral, o Rio de Janeiro é uma grande favela, uma grande periferia. O Brasil é uma grande periferia. Então não pode se declarar guerra a um espaço que é a representação, a significância do lugar onde a gente vive. Se a gente conseguir multiplicar essa ideia na sociedade, aí a gente tem um caminho de fato. Enquanto não, a gente está estagnado e morrendo. Essa guerra interessa a quem? Eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça, né? Que deságua nisso que a gente está vendo. Uma corrupção desmedida em todos os setores empresariais, político, uma permissividade muito grande. Então eu acho que as elites sempre investiram nisso. Até porque todos vêm aí há muitos anos. Somos capitanias hereditárias. Se a gente for puxar os políticos, já são políticos através dos seus pais, dos seus avós, e agora estão com seus filhos e serão com seus netos, né? A gente não tem uma oxigenação real de poder aqui nesse país, né? As coisas já são pré-escolhidas, né? Pré-encaminhadas, porque é uma forma de você desviar o olhar da classe média, daquela que paga o imposto, daquela que lhe sustenta e daquela que lhe cobra. Porque não é você que está roubando, é aquele neguinho ali, ó, aquele neguinho lá da favela que a gente precisa dizimar, que eu não estou tendo pé para dar conta de tudo que ele está fazendo de ruim. Enquanto isso, eu viajo para a Europa, eu compro apartamentos maravilhosos, eu consigo corromper todo o empresariado em minha volta, mas isso de uma forma muito elegante, muito discreta, né? Muito elitizada. É como estamos. Eu acredito que nós temos
os ingredientes capazes de mudar a nossa sociedade. E nós, do Judiciário, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós acabamos tomando o partido daqueles que são o poder, os poderosos. Nós prestigiamos os poderosos. Nós fazemos o jogo dos banqueiros, nós fazemos os jogos dos políticos, nós fazemos os jogos dos legisladores, nós fazemos os jogos dos empresários. Nós temos que ser os garantidores de direitos, só isso. Aliás, esse é o papel da justiça. O papel da justiça é trazer de volta a paz social. E se nós não estamos conseguindo esse objetivo, é porque nós estamos fracassando. A agenda de redução dos homicídios, ela é a agenda mais urgente do Brasil há alguns anos. Não há crise mais grave que essa. Desde 1999, o Brasil tem um regime de metas de inflação. Talvez nesse período, umas 2, talvez 3 vezes, esse limite não tenha sido alcançado. O que obrigou o Banco Central a escrever uma carta formal ao ministro da Fazenda e aos brasileiros, explicando por que motivos aquele resultado não foi alcançado. Então, a gente sabe como criar meta, como ter métrica, né, e como perseguir indicadores. Por que isso não é feito do ponto de vista de redução de homicídio, de violência urbana, de desempenho das polícias? Rodou. Tá com 2 câmeras? Tá. Foi take 6, take 7. Até esse tempo chegar da gente se reconhecer no outro, a gente vai continuar se matando. A gente vai continuar colidindo as ideias, se afastando das coisas que realmente importam, né? Que é esse lugar do diálogo, que é esse lugar do debate, sabe? Acho que isso só acaba quando a gente se reconhece parte disso, parte da violência, multiplicadores dela. Porque a gente está sempre falando na terceira pessoa, na segunda, nunca na primeira, né? Nunca eu. Parece que a sociedade num todo não abre o olho para isso. Não consegue compreender isso, que existe alguém marionetando e gerando criminosos, gerando pessoas violentas e, ao mesmo tempo, gerando um outro braço para combater aquela violência, colocando uma parte da sociedade no meio como vítima. A gente é colocado um contra o outro. O que a gente quer, independente de cor, de classe, é a mesma coisa. Por isso os guetos e periferias e favelas crescem. É fácil ir lá e puxar o tapete. Não tem instrução, é informal. É sempre um argumento que se tem para poder tacar o pé na porta. Entende? E isso, para mim, é uma violência. As pessoas querem do serviço público, e nós somos serviço público, elas querem o que elas pagam. Elas querem poder andar na rua tranquilamente. Elas querem poder criar seus filhos. É o meu desejo. Eu quero, e vou continuar nessa militância até o fim da minha carreira, para transformar esse lugar aqui num lugar para minha filha viver e para eu viver também. Eu não quero abandonar o país. Não quero abandonar meu estado. Não quero virar as costas para isso. Senão talvez tenha sido tudo em vão. Esses que detêm a caneta matam muito mais do que quem matou meu filho. A ficha criminal dele eu não conheço. Mas com certeza, esses senhores matam todo dia em fila de hospital, em casa de fome,
E carregam tudo, carregam sonhos, carregam esperança, carregam vidas, carregam tudo. Eu aceito como sociedade que alguém não coma alguma coisa. Que eu faça 3, 4, 5 refeições e que tenha uma pessoa que talvez faça uma única. Quando eu aceito isso, eu tenho uma sociedade mais pobre, mais violenta. Eu tenho uma sociedade menos plural, menos respeitosa, menos digna, menos cheia de compaixão, menos generosa. Eu não posso aceitar determinadas coisas, mas eu aceito. E aí você não entende porque que a gente precisa de blindado, precisa de 762, que dá muito tiro, porque tem o número de mortes que a gente tem. Tá todo mundo doente. Todo mundo procurando o culpado, quando todos nós temos sangue nas mãos. E a gente precisa tomar uma decisão que interrompa esse ciclo vicioso. Quando eu consegui entender que o meu inimigo não era eu própria, ou não era o meu vizinho do lado, ou o policial que bateu nele, entendeu? Que é muito maior, é um sistema, é uma cultura, que o policial que matou cada filho nosso, ele é responsável, sim. Só que atrás dele tem um mando. Atrás dele tem algo muito maior. Que ele tem que ser responsabilizado, mas mais responsabilizado que ele, tem que ser quem manda nele. Tem que ser quem controla ele. Eu tenho certeza que eu não vou viver para ver, de fato, o que eu almejo ver. É eles não matando da forma que eles matam. Eu não aguento mais ver a forma que eles fazem. Para tirar, tirando os nossos filhos da gente com a desculpa da justiça. Eles estão fazendo justiça. Que justiça que eles fizeram comigo? Ou fazem com outras mulheres? Tirando os nossos filhos. Que justiça é essa?